Olha só, a gente estava falando da situação financeira, né, da projeção de situação financeira que a gente imagina aqui para o futebol brasileiro, e obviamente as oportunidades vão aparecer de contratação de jogadores sem contrato, jogadores que estão sem clube, que eventualmente podem pintar em alguns times, já que não vai ter dinheiro sobrando para fazer qualquer tipo de contratação. Eu sei que hoje em dia o jogador que está livre no mercado muitas vezes cobra uma luva alta, né, para assinar o contrato, então acaba que você dá um valor de entrada importante, mas isso pode ser negociado principalmente nessa situação. A gente separou aqui alguns jogadores brasileiros que estão sem contrato e eu queria debater assim com vocês se tem muito mercado, pouco mercado, se tem algum encaixe que vocês consideram ideal para esses jogadores. Então eu vou colocar aqui na tela a imagem desses caras, já estão aqui inclusive, e aí a gente vai debatendo, tá? Temos aqui a imagem deles com a última camisa que vestiram no futebol brasileiro. Jusilei do São Paulo, Jadson do Corinthians, Guilherme, que jogou por último no Fluminense, mas era do Corinthians, Henrique, zagueiro do Corinthians, Geovânio, Elias, volante ex-Galo, e Ralf, ex-Corinthians também. E aí, Ale, eu queria saber de você se esses caras aqui, esses sete, que a gente apresentou, ainda tem espaço na Série A do Campeonato Brasileiro, e queria que você falasse em encaixe ideal para pelo menos um deles. Jusilei, Jadson, Guilherme, Henrique, Geovânio, Elias e Ralf. Eu acho que há casos e casos. Eu estava anotando aqui porque não estou vendo as vou figuras, te mandar no WhatsApp aí. Vou te mandar aí no WhatsApp os nomes. Por exemplo, eu acho que o Jusilei, que foi muito bom jogador, eu acho que guardadas as devidas proporções, é o que aconteceu um pouco com o Felipe Melo. Eu acho que o jogador de meio campo hoje, ele tem que ser mais dinâmico, ele tem que dar mais ritmo, ele tem que se mexer mais sem bola, e o Jusilei, nesse momento da carreira dele, nessa última parte da carreira dele, ele era um cara mais posicional. Então, eu imagino que os grandes times do futebol mundial, e isso também acontece no Brasil, eles têm essa configuração de meio campo mais leve, como, por exemplo, o Flamengo, que pode jogar muitas vezes com Arão e com Gerson, o Thiago e Gerson, como foi o Palmeiras com Tietê e Moisés, e como tem tentado ser o São Paulo agora, e assim, são vários os exemplos, como foi o São Paulo, que muitas vezes jogava com o Pituca como primeiro, enfim, são vários os exemplos. No futebol mundial, então, nem se fala, no futebol europeu, e eu acho que ele teria dificuldade. O Jadson, eu acho que é um cara que teria que participar mais do jogo, né? Se movimentar um pouco mais, ajudar no momento defensivo, jogar sem bola, mas com a bola nos pés, se você talvez tiver 10 caras para correr e para marcar, você dá um pouquinho de liberdade para ele, numa situação parecida como viveu o Valdívia nos seus melhores tempos no Palmeiras, em que até o Allan Kardec, que era o centroavante, voltava para marcar, para que o Valdívia pudesse jogar. O Elias, eu gosto do Elias, cara. O Elias é bom jogador. Viveu altos e baixos lá no Galo, mas é bom jogador. Talvez não para fazer essa função. Desses aí é o que você acha que tem mais abertura hoje no mercado? Jusilei, Jadson, Guilherme, Henrique, Geovânio, Elias e Ralf? Seria o Elias? Eu acho que sim, cara, porque o Elias, ele tem essa dinâmica que eu tô pedindo aqui pro Jusilei, por exemplo. Ele tem essa dinâmica aqui que eu tô pedindo pro Jadson, que o Ralf, eu não imagino que possa ter. Eu acho que, na verdade, o Ralf nunca teve, né? Ele só era um gênio para marcar, mas é um jogador de uma função só. Eu acho que o Elias seria o meu preferido aí. É porque o Fabiano Jordão, ele faz o seguinte comentário: esses jogadores que falaram aí, dá para fazer um time subóbito. O William Mendes fala, jogador bom sempre tem espaço. O Giovani, desses todos, Vitor, é o mais jovem, e é o que teve... ele teve duas oportunidades muito boas agora, no Flamengo e no Galo, né? A última dele no Galo, eu acho que ele não aproveitou nenhuma das duas. E é o mais novo entre esses aí. Depois o mais novo é o Guilherme também, o segundo mais novo, que é outro que não consegue aproveitar as oportunidades que tem. São caras que você ainda olharia com algum carinho se estivesse numa disputa importante dentro do Campeonato Brasileiro, Vitor Sérgio? Se o seu time, obviamente, estivesse nessa disputa? Não, eu não olharia. Assim, eu acho que eu não estou encerrando a carreira de nenhum deles, eu não tenho essa pretensão, essa soberba de querer encerrar a carreira dos outros. Acho que todos eles têm vaga na Série A do futebol brasileiro. Agora, eu
eu acho que para a função que você pede, por exemplo, você pede do Elias, eu não vejo mais ele com tanta perna para fazer. O vai e vem, o jogador que vai de uma área a outra, o jogador que infiltra em espaço vazio, não vejo mais. O Giovani foi um jogador que eu nunca gostei muito do que ele oferece. Já não gostava no Santos, não gostei no Flamengo, não gostei no Galo. Acho que o Jadson está muito desgastado. O Guilherme é um que também nunca botou para fora a qualidade supostamente que ele tem. Eu acho que daí eu acho que eu iria no Henrique ou no Ralf. No Ralf para jogar de zagueiro. Acho que a explicação do Alê foi perfeita com relação ao que hoje se pede de um jogador para jogar como meia central, como volante. Acho que o Ralf hoje tem muita dificuldade. Eu iria ou no Henrique para ser um zagueiro ali, ia falar, Henrique, fazer o seguinte, chegou, você dá um bico, do jeito que ela vier, você manda ela voltar, e o Ralf para ser zagueiro, acho que seria isso. Nos outros, não investiria. No Jadson, talvez, se você bota o Jadson num time que vai lá, Jadson, não vou te exigir nada no momento defensivo, quando você tiver com a bola, eu quero que você desequilibre. Pode ser, mas se você botar o Jadson dentro de um sistema que você obrigue ele, por exemplo, voltar marcando, ainda que fazendo sombra só, você já perde muito. Então, poderia ser o Jadson num time assim, Jadson, você vai ser meu segundo atacante. Eu vou pedir pro volante voltar marcando o atacante, o 9 voltar marcando o volante para deixar você descansando no momento defensivo. Talvez funcionasse. Ralf de zagueiro, Henrique de zagueiro e só. Os outros, eu não quero aposentar nenhum deles. Tem vaga na Série A, só para não ter dúvida. Todos aí têm vaga na Série A do Brasil, todos. Mas eu não investiria se fosse dirigente de clube. O Vinícius Linhares fala, Ralf de zagueiro cabe em qualquer clube do Brasil. O Júnior Del fala, eu quero o Giovani no Corinthians. O Robson Medeiros fala, eu quero todos do meu vozão. O Rash manda, vai aparecer time para pagar fortuna para esses caras em fim de carreira. O Lucas Meirelles dá uma cornetada. Jusilei joga muito, mas não se mexe de jeito nenhum. E o Henrique Sérgio Lemos fala, frente à zaga do Corinthians hoje, Henrique entra jogando. Acho que não, né? Porque ele estava lá até o ano passado. Se bem que eu acho que o Gil merece um melhor companheiro, mas não é o Henrique para mim, que já passou por lá e também no Fluminense também não conseguiu desempenhar o seu melhor jogo, que a gente já viu, né? Foi um zagueiro que até serviu a seleção brasileira na Copa do Mundo e era bom jogador mesmo. Esse negócio de... Eu sempre gostei de como treinador, de botar volante para ser zagueiro. Eu já falei até sobre isso aqui. Só que não é uma certeza de sucesso. Porque, por exemplo, tem volante que a abordagem dele de marcação já é um pouco mais forte e muitas vezes com falta. E se você faz uma falta ali na faixa do meio-campo, na intermediária defensiva, é uma coisa. Se você faz uma falta próximo à área ou dentro da área, é completamente diferente. Fora também o senso de posicionamento que o Felipe Melo sofreu bastante. Eu lembro do Felipe Melo, inclusive na Florida Cup, que serve apenas como treinamento mesmo, de tomar gol em cima dele de cabeça, e isso aconteceu no Campeonato Paulista. Mas é um cara que é tão bom jogador, assim, tem tanta experiência, que foi se adaptando e foi evoluindo e foi melhorando, até porque aos poucos também ele foi tomando gosto por ser zagueiro, uma coisa que ele não queria, acho até que hoje ele não quer, mas não é uma coisa simples de se fazer. Todo mundo que é volante vai lá para a zaga. Não é assim que funciona, viu? O Felipe Jimenez está dizendo assim, o Elias caberia fácil no Corinthians, montava meio campo com Camacho, Cantilho, Elias e Luan. Mauro, de novo, aqui eu acho que o Vitor Sete foi num ponto importante, olha também, ninguém está aposentando ninguém que tem a pretensão de falar que fulano não serve, XYZ. A gente está fazendo uma análise de oportunidade de jogadores que estão sem contrato. Repito, todos eles têm vaga com sobra na Série A do futebol brasileiro. O Pacheco tá dizendo, se ele iria fazer todos aí correrem, vem pro Leão. Assim, qualidade técnica, acho que todos esses caras aqui, Mauro, e talvez o Guilherme menos, se bem que Guilherme e Giovani talvez tenham características parecidas, né? Surgiram como jogadores promissores e não acompanharam tudo aquilo que a gente imaginava que poderiam fazer. Qual desses aí, né? Eu até mandei para você aí, não precisa elencar, mas
qual desses você iria como prioridade, dependendo aí da sua briga, aqueles que você acha que tem mais caldo, mais lenha para queimar ainda, Mauro? Pensando, digamos assim, a seleção, né? Porque, claro, cada equipe tem sua característica. Por exemplo, o Jusilei, como já foi abordado, pode ser até esse zagueiro que a gente fala do Ralf, o próprio Jusilei pode, pelo corpanzil, e que o impede de ser o volante mais técnico, que já chegou merecidamente à seleção brasileira em 2011 com o Mano Menezes. Como o Ralf também, uma situação parecida, o Ralf mais volante, o Jusilei mais jogador, no sentido que pode construir, mas os dois seriam mais opções para a zaga. Jadson foi já um grandíssimo jogador do Atlético Paranaense, na Ucrânia, no próprio Corinthians, um dos melhores da década, fundamental, um dos melhores daquela grande campanha do Corinthians em 2015, mas está longe do ideal. O Guilherme, o Tite gosta demais do Guilherme, né? Ele foi importantíssimo na conquista da América em 2013 pelo Galo. Eu te dizia que ele tinha uma visão tridimensional do jogo, mas essa visão acho que acabou se perdendo em alguma dimensão da galáxia. Ele não foi aquilo, mas ainda é um bom jogador de bom trato com a bola. O Henrique já foi um ótimo zagueiro, talvez não para nível de Barcelona, talvez não para jogar a Copa de 2012, mas como zagueiro e até mesmo como volante foi bem, mas já de há muito não joga bem. O Elias teve momentos espetaculares, importantíssimo naquele Flamengo de 2013, campeão da Copa do Brasil, uma das mais bonitas homenagens, a torcida da rubro-negra gritando pro Davi, o filho dele, bons momentos no Galo, mas Diamundo não é mais o mesmo, e eu ficaria como opção com o Giovani só pela... Picotou ali, mas eu imagino que o Mauro tenha falado só pela idade, né? Acho que foi, imagino que fosse essa a conclusão. Mas nesse momento, respeitando todas essas histórias, eu ficaria com o Giovani. Deu pelo menos para mim, deu uma picotada aqui, mas eu entendi. Ele estava falando pela idade e por todas essas histórias, ele ficaria com o Giovani. Eu captei aqui a mensagem do Mauro Betti.